O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si: o que quer dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 2º domingo da Quaresma e é típico em todo 2º domingo da Quaresma nós lermos o Evangelho sobre a transfiguração de Jesus, que foi transfigurado sobre o monte, tanto no ano A, ano B e ano C. Hoje nós lemos aqui como o ano B de São Marcos. Vejam como a transfiguração é um momento que Jesus faz com que os discípulos não se apavorem com o que ainda vai acontecer. Isto, de fato, é muito necessário para nós que iremos passar por um momento quaresmal, mas não só o momento quaresmal. Nós que iremos passar por dificuldades na nossa vida. Ora, se um cristão vai seguir de fato nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm que estar preparados para as dificuldades. E ao ver as dificuldades que irão se aparecendo, às vezes, não só às vezes,
muitas vezes, e muitas vezes, nós esmorecemos e falamos, não, não é bem isto. Jesus então, quando leva os 3 apóstolos, Tiago, Pedro e João, para aquela alta montanha, Ele está fazendo com que cada um de nós também consiga ali ver a glória no fundo do túnel, a luz no fundo do túnel. Porque senão nós iremos caminhar somente e não vamos ter um pouco de fé no ressuscitado. É um grande mistério de Jesus a sua transfiguração, porque Ele, como Deus, poderia já ter se mostrado muito como Ele é glorioso. Não nos espanta a transfiguração, nos espanta os 33 anos de Jesus escondido ali, sem mostrar a sua glória. E dentro dessa quaresma, escutando então este evangelho, nós somos chamados a contemplar a glória de Cristo que mostra para nós diariamente. Como? Através do olhar da fé. Então, a transfiguração que Jesus leva os discípulos mostra a sua glória para eles, para que eles não tenham medo de sofrer o que irá acontecer. Se fizeram isso com Jesus, o que não irão fazer conosco? Tendo dito isto, eu gostaria de usar um texto, de um grande autor, um grande santo. Hoje não é São João da Cruz, nem Columba Marmion, mas o grande pregador, nem São Mais de Aquino, o grande pregador Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, ao fazer o sermão sobre a transfiguração de Jesus, ele vai observar algumas características nessa transfiguração. Olhando para Jesus, sim, o mistério de Jesus, porque os discípulos vão ficar tantas e tantas vezes olhando para as coisas aqui, os sofrimentos daqui, e não vão conseguir olhar para o mistério. Ora, a vida de todo cristão é sempre olhar os mistérios de Cristo. Quando começa a atormentar a sua alma, a atormentar a sua vida, lembre, olhe para os mistérios de Cristo. Quando você contemplar os mistérios, você vai entender que é muito mais fácil viver. E Santo Antônio de Pádua, então, fazendo o seu sermão sobre a transfiguração, hoje nós não temos a parte, mas da transfiguração, quando Jesus mostra o seu rosto luminoso. E Antônio de Pádua, então, vai comentar o rosto luminoso de Jesus. Existem 3 sentidos na fronte, o rosto, que Santo Antônio vai colocar como algo essencial para os cristãos viverem. O sentido da visão, o sentido do olfato, o sentido do paladar. O rosto transfigurado de Nosso Senhor, o rosto luminoso, Santo Antônio, então, observando isto, ele vai comentar. A primeira coisa, a visão que todos nós precisamos ter sobre a fé. Ora, se Jesus não mostrasse a sua face resplandecente, se Jesus não mostrasse os seus mistérios,
nós não iríamos aguentar. É a visão da fé. Sim, é ter uma visão sobrenatural sobre os acontecimentos da nossa vida, que às vezes nós não conseguimos entender. O sofrimento da sua vida, você sente ele, reclama, murmura, mas você não para observar através do olhar da fé. Como os discípulos, São Pedro vai falar depois, né? Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Naquilo que é agradável, nós queremos ficar. Mas Jesus nos chama ao olhar, ao contemplar a sua face resplandecente, a termos uma visão sobrenatural, uma visão da fé, em meio aos sofrimentos, em meio às contrariedades, em meio ao caos que o mundo está vivenciando. Quem não tem uma visão sobrenatural, uma visão da fé, vai enlouquecer. Os valores cristãos sendo perdidos, você angustiado, achando que será somente coisas materiais e não tendo uma visão sobrenatural. Contemplar a face de Jesus, o olhar dele, a permissão dele com os sofrimentos, a permissão dele com as contrariedades, a permissão dele para dar, sim, algumas consolações humanas para nós. Olhar o olho de Jesus, a face dele, a visão sobrenatural, a visão da fé sobre os acontecimentos da sua vida. Jesus olha. Só você que às vezes não consegue enxergar da forma sobrenatural. Santo Antônio coloca esta visão que todos nós precisamos ter no início da quaresma também, segundo domingo ainda. Olhar as coisas através da visão da fé, todas as coisas da nossa vida, de uma forma sobrenatural. Ele então vai dizer também, já que o primeiro sentido é a visão, está aqui. O segundo sentido é o olfato, o cheiro. Ele vai dizer que é necessário que os cristãos consigam distinguir, por que é o cheiro, né? Pelo cheiro nós distinguimos o que é cheiroso, o que é fedorento. E aqui, o que é cheiroso, ele coloca como as virtudes que nós devemos estar muito mais dispostos, e hábitos virtuosos, e deixar de lado o fedor e os hábitos viciosos, os vícios. São Gregório Magno, o grande Papa, coloca que os pecados mortais são vícios mortais. Gula, preguiça, luxúria, avareza, ira. São vícios que nós precisamos estar atentos. Pelo cheiro, estar atento, porque o demônio se coloca muito, né, para nos tentar, como nós escutamos no Evangelho domingo passado, que ele tentou Jesus e ele vai nos tentar. E através do olfato, nós iremos distinguir o que é um tanto mais virtuoso e que eu preciso me inclinar para aquilo, e o que é um tanto vicioso, como um vício pecaminoso, uma raiz. A raiz que ela nutre toda a árvore. É pela raiz que a árvore é nutrida, a seiva tem o seu alimento. Então, Santo Antônio coloca de que nós precisamos ter um olfato espiritual aguçado, de saber
isso daqui começa a ser uma tentação do demônio, isso daqui me cheira mal, isso daqui não é uma coisa que Deus de fato gostaria que eu fizesse. Essa situação é um tanto complicada para que eu consiga continuar caminhando. Essa situação pode me levar a um pecado mortal. Vejam de que é pelo olfato que nós iremos distinguir o que é virtuoso, cheiroso, agradável aos olhos de Deus e o que é vicioso, pecaminoso. E não precisa ser tão um expert para conseguir distinguir o que é cheiroso e o que é fedorento. Não relativismo. As virtudes e os vícios que estão encaminhados. E Santo Antônio vai dizer o outro sentido, que é o paladar. O paladar de contemplar as coisas de Deus. Ver, ter os olhos de Deus, os olhos de Jesus, em meio aos sofrimentos da nossa vida, saber que o cheiro, ali, as tentações, irão nos apresentar, e o paladar, que é o contemplar, o degustar as coisas sobrenaturais, degustar a palavra de Deus, se alimentar. É através da boca que nós nos alimentamos fisicamente. Padre, mas tem as pessoas que precisam tomar sonda. O organismo, é o mesmo depois. O degustar, paladar, comer. Tudo isso, Santo Antônio coloca muito claro ao ver a face resplandecente de Jesus, que deve nos encaminhar com grande coragem para caminhar com Ele, nos estimular para caminhar olhando para a face de Jesus transfigurado. Sim, chegará o momento que também nós iremos ver a face de nosso Senhor desfigurada. A face desfigurada por causa dos pecados, mas olhar também a face resplandecente de Jesus. Os três sentidos que Santo Antônio coloca, descrevendo o rosto de Jesus, a fronte de nosso Senhor, nos ensina como nós devemos caminhar nesse segundo domingo da Quaresma. E para terminar, existe mais um último sentido que não está frontalmente centralizado, mas o último sentido que nós podemos colocar com clareza no final do Evangelho. O ouvir, a audição. O Pai do alto, o Pai do céu, fala: este é o meu filho amado, escutai-o, obedecei-o, fazei tudo o que ele vos disser. Vejam de que, de fato, se nós queremos trilhar o caminho quaresmal com nosso Senhor, se nós queremos trilhar o caminho de um verdadeiro cristão, obedeça em tudo o que nosso Senhor diz. Padre, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada. Peça a fé, porque tantas e tantas vezes vai ser tudo turvado e você não vai conseguir enxergar humanamente de fato. Os seus sentidos vão dizer outras coisas, mas olhando para Ele, contemplando a face dEle, escutando Ele, você vai ver e vai dar os passos para segui-lo. Você vai lutar, porque, convenhamos, é muito mais agradável estar
na transfiguração, olhando o rosto resplandecente, do que descer para Jerusalém, descer a montanha e caminhar com Ele. Mas é necessário. Mas olhemos a face adorável de nosso Senhor. Sim, é uma face resplandecente que nos encoraja a caminhar, que nos encoraja a lutar. É uma face que olha para nós, que que se inclina para nós, para que cada um de nós tenhamos, sim, uma fé sobrenatural, um gosto das coisas divinas, um gosto pelos mistérios de Deus, um gosto pelos sacramentos, e lutemos contra as situações que nos levam ao pecado. Estamos aí na Quaresma, sim, tempo de grande luta, mas nós temos ali uma face para olhar e contemplar, a face resplandecente de nosso Senhor. Não caiamos em desespero, lutemos e desejemos, suplicando a Ele a graça de não desanimar em meio às nossas tribulações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.